Você sabia que a trama de House of the Dragon é inspirada em eventos históricos reais? Hoje vamos abordar um pouco sobre a história de Matilde, a Rhaenyra da vida real, que quase mudou o curso da história britânica. Bem como na série Game of Thrones, onde a inspiração para os acontecimentos foi os conflitos entre os Lancasters e os Yorks, House of the Dragons também se inspira em fatos marcantes da monarquia britânica, mais especificamente em um período chamado a Anarquia, onde os nobres ingleses se uniram para impedir que uma mulher, a herdeira legítima, subisse ao trono inglês. Matilde foi efetivamente a primeira rainha britânica. Embora alguns argumentem que não, pois a sua coroação nunca aconteceu, mas ela entrou para a história como uma das mais ferozes mulheres de todos os tempos. E os principais elementos que o autor George R.R. Martin se inspirou nessa história foi o fato da sucessão de Matilde ser questionada pelo simples fato dela ser mulher e a guerra civil que sucedeu a isso. Mas afinal de contas, quem foi Matilde? Bom, ela era neta de Guilherme o Conquistador, filha de Henrique I e sua primeira esposa, Edith da Escócia. Matilde só entrou na linha de sucessão quando seu irmão mais velho, William, morreu em um naufrágio no Canal da Mancha, conhecido como o Desastre do Barco Branco, no ano de 1120. Sem ter outros filhos homens, pelo menos legítimos, Henrique I fez de sua filha oficialmente a sua sucessora. Porém, sua ousadia não foi muito bem recebida pelos nobres da corte. A aristocracia era firme em acreditar que o seu gênero a fazia incapaz de assumir a responsabilidade do título. Afinal de contas, frequentemente os reis eram obrigados a literalmente lutar para manter a sua posição. Mas com receio da resposta do rei, todos ficaram quietos e acataram a sua ordem. Há aproximadamente 897 anos, em uma cerimônia oficial em Westminster, os nobres se juntaram e juraram lealdade a Matilde. Herdeira ou não, como toda mulher de sua época, o destino de Matilde era decidido pelo seu pai. Ela então foi forçada a se casar pela primeira vez quando tinha apenas 8 anos, como parte de uma aliança política, mas o seu casamento não durou muito e ela acabou ficando viúva aos 23 anos. Mas como ainda era muito jovem, foi casada novamente à força, e dessa vez com Godofredo V, duque da Normandia, e à época um jovem de apenas 15 anos. A ideia de Henrique I era que sua coroa fosse passada para o filho homem de Matilde, e essa parecia ser uma excelente ideia, porque alguns anos depois, em 1133, nasceu Henrique II. Porém, quando Henrique I morreu, o pai de Matilde, apenas 2 anos depois, em 1135, Matilde estava novamente grávida e como ela vivia na Normandia com o seu marido, ela se viu incapaz de viajar imediatamente para sua coroação. E isso foi a deixa perfeita para que seu primo, Estevão de Beauharnais, se aproveitasse dos acontecimentos. Ele afirmou que Henrique I tinha mudado de ideia em pleno leito de morte e o reconhecido como seu herdeiro legítimo, a detrimento de sua filha. Os nobres sequer questionaram a veracidade da conversa. Felizes em manterem a ordem natural das coisas, na visão deles à época, Estevão teve o apoio não só da nobreza, quanto dos filhos bastardos de Henrique e até mesmo do Papa Inocêncio II. Mas em meio a tudo isso, todos subestimaram a reação de Matilde. Indignada e se sentindo traído pela família, ela se recusou a aceitar o golpe e decidiu literalmente lutar pela coroa, deflagrando uma guerra civil que durou quase 2 décadas, com várias batalhas e cercos que ambos os lados revezaram entre vitórias e derrotas. Não demorou muito para que Matilde invadisse a Inglaterra em 1139 para tomar o seu reino à força. Ao seu lado, ela contava com o apoio de Robert, conde de Gloucester, e o seu tio, o rei David I da Escócia. A história nos conta que as forças de Matilde acabaram conseguindo capturar Estevão, seu primo usurpador, por volta de 1141 na Batalha de Lincoln. Mas nesse meio tempo, o seu irmão Robert é capturado pelos aliados de Estevão. Então Matilde vê-se obrigada a trocar o seu primo, o então rei da Inglaterra, pela liberdade de seu meio-irmão, que também era o seu homem de confiança.
Apesar disso, Matilde passou a controlar o país de sua capital, em Londres, porém, as suas tentativas de ser coroada na abadia de Westminster ruiu ao enfrentar a oposição da população em Londres e a traição de pessoas do seu círculo próximo. Mas um dos fatos mais conhecidos de Matilde, nem a ficção ousou em copiar. Quando ela esteve sitiada por cerca de 3 meses no castelo de Oxford, no inverno de 1142, ela aproveitou uma noite gelada de dezembro, se enrolou em uma capa branca e se esgueirou sorrateiramente pelas linhas inimigas. Segundo consta, o fato dela estar totalmente de branco e em meio a uma tempestade severa, ninguém a viu fugir pelo rio Tâmisa congelado e ela seguiu em diante até o castelo de Wallingford. A sua grande impopularidade entre seus próprios súditos a fizeram recuar da ideia de ser rainha. No entanto, ela não desistiria fácil dos seus direitos de nascença e, por meio de seu filho, em 1153, assinou um tratado de paz com Estevão, conhecido como o Tratado de Wallingford, estabelecendo que o seu filho, Henrique II, seria o sucessor ao trono inglês. Alguns dizem que quem forçou esse tratado foi o próprio Henrique II, filho de Matilde, que apesar de jovem, com aproximadamente 20 anos à época, é atribuído a ele um apurado sentido político, muito ao contrário de Estevão, que aceitou o tratado e curiosamente morreu cerca de 1 ano depois. Dessa vez, Henrique II tornou-se rei sem quaisquer oposições ou tentativas de golpe, e daí em diante se dá início à linhagem dos reis de Angevina, uma linhagem que acabaria justamente na Guerra das Rosas. Tecnicamente, Matilde não venceu as batalhas, mas sem dúvida ela venceu a guerra. Ela viveu até 1167, desfrutando de mais de 10 anos do reinado de seu filho. A história de Matilde não só inspira a trama de House of the Dragon, mas também nos mostra a eterna luta de poder e legitimidade. E você, o que acha que teria acontecido se Matilde tivesse sido coroada? Você gostou dessa história? Deixe aí nos comentários e compartilhe com seus amigos que estão ávidos pela continuação de House of the Dragon. Forte abraço e até a próxima!